Senhor Jesus, meus irmãos, estamos começando mais uma edição do Resgatando Podcast. Como vocês veem, a gente tem algumas novidades para vocês. Estamos num estúdio novo, com uma estrutura melhor para os nossos seguidores. E hoje nós estamos aqui com a nossa convidada, a missionária Ana Paula. Paz do Senhor, minha irmã, tudo bom? Shalom, pastor Elias. Prazer imenso, né, estar aqui e poder contar um pouquinho da minha história para vocês. E venha ser uma honra tê-la aqui conosco. Temos certeza que pessoas serão alcançadas através da tua história de vida, através do teu ministério. Eu quero deixar aqui para os irmãos uma breve reflexão da palavra de Deus, para a gente começar esse podcast aqui com a presença do Senhor já nesse ambiente, porque cremos que o nosso intuito aqui é alcançar vidas. Eu creio que aí dentro do seu lar, onde quer que você esteja, você será alcançado pela palavra do Senhor. Meus irmãos, Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, no seu capítulo 4, no versículo 35 em diante, diz assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com eles outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E eles estavam na popa, dormindo, sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Meus irmãos, glória a Deus, todos conhecem o ministério de Jesus e sabemos que Jesus, por onde ele passava, ele carregava uma multidão, seja ensinando, seja curando, falando do Evangelho. E nesse dia Jesus, após pregar os seus ensinamentos, ele está dando uma ordem para os homens, para os discípulos que andavam com ele: passemos para outra margem, ou passemos para o outro lado. E Jesus, ele vai entrar no barco porque a ordem que ele diz é: passemos. Então, por isso Jesus, ele entra dentro do barco e ele segue em viagem por aquele mar. E a palavra nos diz que no meio do caminho, e quando eles estavam atravessando de uma margem para outra, vai acontecer um grande temporal que vai sobrevir sobre eles. E isso vai trazer muito medo, porque o barco vai começar a balançar, aleluia, as ondas elas vão começar a sacudir o barco, de maneira que vai começar a entrar água. E o que muito me intriga é que Jesus está na popa do barco, dormindo, aleluia. Os discípulos, eles estavam já desesperados, porque eles eram de contrapartida, o mar batia muito no barco, o barco balançava e havia um desespero muito grande dentro do barco. Mas só que o que muito me intriga, Ana Paula, é que Jesus está dormindo diante de toda essa situação e eles tentando dar jeito naquilo, Jesus dormindo e eles querendo dar jeito de tudo aquilo que eles não tinham controle, e Jesus está dormindo. Mas só que vai chegar um momento em que alguém vai dizer: peraí, tem alguém no barco que pode mudar essa situação, tem alguém no barco que pode fazer algo para nós. E essa pessoa, ele vai fazer o quê? Vai chamar Jesus: olha, Jesus, não te importa que pereçamos? Não te importa o que a gente está passando nesse momento? O mar está batendo no barco, um temporal muito grande, está ventando muito e nós estamos perecendo. Será que isso não incomoda o Senhor? A situação que nós estamos passando neste momento, aleluia. Jesus, eu posso sentir a presença de Jesus aqui. Jesus, aleluia, com toda a sua sabedoria, Jesus vai se levantar, Ana Paula, ele vai acalmar o vento, vai dar ordem: cala-te. Ele vai acalmar tudo aquilo e vai haver grande bonança. E eu quero terminar essa mensagem e dizer para ti, com aquela situação, ao meu ver, dentro da mensagem, a maior prioridade de Jesus ali nem era acalmar a tempestade.
O maior propósito de Jesus, ele nem era acalmar a tempestade, Ana Paula. Mas pastor, o que o senhor está dizendo? Ele levanta, ele acalma a tempestade, ele traz bonança. Mas quando eu olho para essa mensagem e vejo Jesus dentro do barco dormindo, e eles passando por toda essa situação e tentando resolver com as suas próprias mãos, sem entender que Jesus está dentro do barco, pastor, então me explica, para mim o maior propósito, não estou dizendo que não era um propósito, Jesus ele acalma a tempestade, mas o maior propósito daquele dia não era acalmar a tempestade, porque aquilo era um temporal, ia passar de qualquer forma. Então o maior propósito de Jesus é que os discípulos entendessem, Ana Paula, que Jesus estava dentro do barco. Espírito Santo de Deus, aleluia. O propósito de Jesus é que os discípulos entendessem que ele estava dentro do barco. Porque quando você entende que Jesus está dentro do barco, vai vir tempestade, vai, mas Jesus está no barco. Vai vir o vento, vai, mas Jesus está no barco. Aleluia, você vai balançar, você vai sofrer, aleluia. Vai vir invertida do inferno contra a tua vida, mas você vai entender, olha, Jesus está dentro do barco, aleluia. Eu deixo essa mensagem para você que está nos escutando. Você às vezes pensa que Jesus não está mais no controle da situação. É você que precisa entender que Jesus ele está dentro do teu barco. Você precisa incomodar Jesus, você precisa buscar ele, aleluia, e dizer para ele, olha Jesus, eu estou passando por essa situação, Espírito Santo, e eu preciso que o Senhor faça alguma coisa por mim. Incomode Jesus, entenda que Jesus, ele está, Ana, dentro do seu barco, Espírito Santo, aleluia, glória a Deus. Espírito Santo, você que está dentro do seu lar agora, você curve a sua cabeça, feche os seus olhos, nós vamos fazer uma oração em nome de Jesus. Deus, nós queremos ser gratos por Ti, por esse dia de hoje. Queremos agradecer porque o Senhor nos reuniu neste lugar para um propósito, Pai querido. Queremos agradecer também porque o Senhor está dentro do nosso barco, Pai querido. E mesmo passando por tribulação, por tempestade, o Senhor nunca, Senhor, nos abandonou. Pai querido, vai de encontro a essa pessoa que está dentro do lar dela agora, Pai querido, que pensa que já não tem mais jeito, Pai querido, que pensa que para ela acabou. Mas, Pai querido, o Senhor ainda está dentro do barco. Muda a história, Senhor, muda o cenário, Senhor, em nome de Jesus. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Fique com essa palavra no teu coração e espero de verdade que o Espírito Santo de Deus, ele fale ao teu coração neste dia de hoje, amém? Ana, vamos louvar um pouquinho em nome de Jesus? Glória Ana Paula, como és, estará ministrando um louvor ao seu coração em nome de Jesus. Parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado. Decidi dar larga tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pares, Ele está vendo. Colheu todas as tuas lágrimas e estou aqui pra te falar. Pega o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o varal, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar.
Desde o primeiro momento em que nós pensamos em convidar a nossa missionária Ana Paula, eu já sabia, entendia que Deus ia tomar esse ambiente com a presença dele. Eu já sabia que Deus ia fazer algo diferente a partir de hoje, neste lugar. Porque muitas das vezes muitos não vêem, né, Ana, o sacrifício, mas houve um grande sacrifício para nós chegarmos até aqui. Verdade. Mas Deus nos trouxe até aqui para fazer coisas grandes nas nossas vidas. E Ana, eu quero começar já esse bate-papo com você, já perguntando quem é Ana Paula? Shalom novamente para os irmãos, né, para todos que aqui estão. Ana Paula, filha da irmã Maria de Fátima, uma família composta por 5 irmãos. Fui criada, né, apenas pela minha mãe, tudo com muita dificuldade. E é isso. Eu sou a Ana Paula, filha da irmã Fátima, criada com 5 irmãos. Muita dificuldade, passado. A gente vê que sempre quando você vê um ministério bonito, igual o seu, o ministério que você prega, o que você carrega, aquilo que você leva, sempre existe uma história muito marcante lá atrás, né? Sempre que você buscar e olhar para o seu passado, você vai ver que muitas coisas te marcaram para você chegar até aqui. Por mais que você fale agora no início, Ana Paula, filha da irmã Fátima, 5 irmãos, mas a gente vê que você carregou uma responsabilidade muito grande. E Ana, por mais que você tenha tido muita dificuldade da tua infância até você começar o seu ministério, como foi o início do teu ministério? Como foi viver para Jesus desde muito novo? Eu me recordo que a primeira igreja evangélica, com a minha família se aplicou, entrou, conheceu verdadeiramente o evangelho, foi a igreja metodista. Aí foi ali todo o processo de libertação da minha mãe, de toda a minha família. E aos 7 anos de idade, nós fomos para uma segunda, e com 13 anos foi onde iniciou meu ministério. Foi me dada a oportunidade de ministrar a palavra, e logo de imediato eu pensei, eu falei, Deus, o que é que eu vou falar? Vai ter um monte de gente me olhando, e por onde eu vou começar, aquela coisa toda. Mas tive que cumprir, né? Minha primeira ministração foi com 13 anos de idade, e hoje estou até aqui, né? Tô indo. Tô indo. Ana, a gente sempre tem algo que marca o nosso ministério, né? Algo que a gente passou, experiência que nós vivemos no nosso ministério. Você tem algo que marcou muito o seu ministério até você chegar aqui hoje, para você estar aqui hoje, tem algo que marcou muito o seu ministério? Sim, pastor Elias. Eu me recordo que nós tínhamos uma agenda a cumprir na cidade de Mangaratiba, e no meio do trajeto o carro quebrou e a gente perdemos um bom tempo ali. Acreditamos que para nós foi perda de tempo, mas Deus ele estava fazendo algo. E quando nós chegamos nessa igreja para poder estar ministrando, e por conta do tempo perdido na estrada, havia um outro pregador. Então, num diálogo, nós conversamos e aí o pessoal disse, vamos deixar o pregador pregar e você fica, você ministra o louvor. Aí entramos em concordância, tudo ok. E naquela noite, Bispalina, Deus usou ela de uma forma tão poderosa, embora eu nunca havia me visto ministrar, Deus tomou a boca dela e disse assim, hoje o Senhor te levanta como uma das maiores pregadoras da sua cidade de Volta Redonda. Isso me marcou muito. E eu disse, Deus, essa mulher nunca me viu ministrar, não sabe nem da minha história. E foi assim, na faixa etária dos 20, alguma coisa, né? Não me recordo bem a data, o ano e tal. Mas foi o que me marcou. Ela disse com essas palavras, Deus te levantará como uma das maiores pregadoras da sua cidade. Aí sai dali marcada, né? Marcada, literalmente. Desde então, ministrações em vários lugares, desde
igrejas mais simples, como igrejas maiores, né? Isso também tem marcado o seu ministério. E por onde você passa, as pessoas gostam muito de você, né? Ai, que bênção. Isso é bom demais, né? Onde Jesus me manda, eu entro e faço acontecer. Não porque sou boa naquilo que faço, mas por conta daquilo que eu carrego. Seja culto no lar, seja comunidade, seja onde for. Jesus chamou, estou dentro e eu entrego o meu melhor. Entrego o meu melhor. Sem prometer, mas eu entrego o meu melhor. Olha, eu disse aqui, dentro da mensagem, e eu queria abordar com você essa pergunta. Eu disse dentro da mensagem que no desespero dos discípulos, em querer resolver com as suas próprias mãos e não entender e não pensar que havia Jesus dentro do barco. E a gente, quando é cristão, a gente vive momentos assim, em que a tempestade ela vem mais forte, ela vem batendo e muitas das vezes, quando chega essa tempestade, ela vem batendo doído na gente. E a gente questiona Deus, oh Deus, onde o Senhor está? Já houve um momento na sua vida em que você questionou Deus, falou, Deus, cadê o Senhor nesse momento? Cadê o Senhor na minha vida hoje? É bem desesperador quando a gente vai vivenciando uma situação como essa. Você olha para a esquerda, olha para a direita, olha para o alto, olha para frente, olha para trás e não vê uma saída. E a situação está ali agravando, está acontecendo, o cenário está propício para desistência. E já tive momento, sim, de perguntar, Senhor, já dá aquele grito de desespero. Mas nunca, 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 nunca pensar em desistir da minha vocação. Entendeu? Já me desesperei, já perguntei onde é que está o Senhor, Senhor, cadê? Mas em abandonar, entregar, jamais. Nunca tive essa linha de pensamento. Até porque o nosso ministério ele é um pouco dolorido, né, mano? O peso que a gente carrega, as coisas que a gente vive até mesmo são situações contrárias o tempo inteiro, tentando nos parar. Até mesmo hoje, para a gente começar esse podcast aqui, muitas coisas aconteceram, a gente marcou para um horário e acaba que começa para o outro, mas a gente não pode desistir daquilo que Deus ele preparou para a gente, né? Muitas das vezes as pessoas hoje que vivem o Evangelho, e eu como pastor sei e entendo, muitas pessoas desistem, Ana, por coisa pequena, por nada, né? Muitas das vezes coloca até a culpa no irmão que está do lado, tadinho, que nem sabe por quê, né? Que ele chateou a pessoa. Muitas das vezes a gente tem esse comportamento dentro da igreja, né? E a gente como pregador do Evangelho, a gente como ministro do Evangelho, a gente precisa entender isso muito bem, né? Porque às vezes, muitas das vezes você vê pessoas do seu lado desistindo, parando, mas você olha para você e fala, eu não posso, eu não consigo, não tem jeito, Deus, se eu parar, a minha casa cai, o meu ministério acaba, eu não posso parar. E você olha ao redor, as pessoas parando e você está sofrendo também, está doendo em você também, está difícil para você também, mas você olha, poxa, eu não posso parar. Você passa por essa situação também dentro do seu ministério, Ana? Passo por essa situação, passo. E quando eu olho assim a minha volta e o que me dá força mesmo, verdade, o que me dá força é quando eu olho a multidão que a gente carrega. Que querendo ou não, a gente carrega uma multidão, tem sempre alguém se espelhando em você, tem sempre alguém se inspirando em você, tem sempre alguém te admirando. Então, quando eu olho o problema e olho as pessoas que eu estou carregando, eu falo, eu não posso. Aconteça o que acontecer, eu não posso parar. E também eu foco muito naquilo que os céus me confiou, na missão que ele me confiou e naquilo que eu carrego. Porque no meio de milhões de pessoas, o Senhor olhou para mim, depositou gente, me confiou. Então eu falo, meu Deus, isso assim, é extraordinário. Os céus te confiar algo e você manter ali equilibrada, lembrando que não foi qualquer um que te confiou. Não foi o governador, não foi o presidente, não foi uma autoridade aqui da terra, foi a autoridade dos céus, a autoridade celestial. Então, assim, isso me marca muito porque eu olho para aquilo que eu carrego
E isso que eu estou carregando atrai um povo, e eu estou direcionando esse povo a caminho da salvação, né, para Nova Jerusalém. Então, aí quando eu olho para o meu problema, olho para a situação, olho para a gravidade, olho para o meu sinal e falo, não, isso aqui é muito pequeno, deixa eu continuar olhando para o que Cristo tem avançando. É isso. Eu costumo dizer, Ana, para os jovens aqui da igreja, que o nosso ministério é como se nós carregássemos uma corda. E na ponta da corda estamos nós, é o nosso ministério. E existe uma corda na nossa mão. Só que quando a gente olha para trás, a gente tem muitas pessoas segurando essa corda. Essa corda que você puxa, é o ministério que você leva, quem é você, o que você carrega. Então eu costumo dizer para os jovens que você segura nessa corda. Por mais que um ou outro lá atrás solte, você precisa manter essa corda firme. Você precisa segurar. E eu costumo dizer para eles, se você soltar essa corda, quando você olhar para trás, quantas pessoas vão se perder? Exatamente. Quantas pessoas vão deixar de caminhar? Quantas pessoas vão deixar de viver o evangelho porque você soltou essa corda? Meu Deus. Porque muitas pessoas não têm essa responsabilidade de carregar a corda. Porque o ministério é assim. Tem pessoas que cada um serve de um jeito, cada um Deus escolheu para servir de uma maneira. Aí a gente, Deus escolheu para segurar a ponta dessa corda. Aí quando você olha para trás e vê tanta gente segurando a corda, isso é o seu combustível. Você vai falar assim, eu não posso desistir, porque tem muita gente contando comigo. Não é que eu seja referência, não é que as pessoas tenham que me adorar pelo meu ministério, não. Eu preciso ser uma sustentação para aqueles que estão vindo para o ministério através daquilo que Deus tem ministrado, que eu tenho pregado, que eu tenho falado, através da minha vida de oração. E muitas pessoas, a gente acha que não, mas pastor, as pessoas estão idolatrando. Não, a gente acha que não. Muitas pessoas vêm para a igreja por conta do que elas veem em você. Exato. Por conta daquilo que você carrega, por conta daquilo que você é. E muitas pessoas seguem o evangelho por conta disso. Mas quando entra na igreja e encontra Jesus, pode mudar a situação. Não, estou aqui por causa de Jesus. Mas o primeiro momento foi porque você convidou, foi porque Deus te usou para você pregar, para você instruir. Aí dali Deus vai fazendo a obra. Mas quantas pessoas vieram através do seu testemunho? Então a gente precisa entender isso, que o nosso ministério, nós seguramos a ponta de uma corda e nós precisamos segurar isso muito forte, Ana. Se você soltar a sua corda e você olhar para trás, quantas pessoas se perdem, que estão contando com você, contando com a sua oração, contando com a sua dedicação, e você olha, poxa Deus, mas por que eu tenho que me dedicar tanto? Por que eu tenho que orar tanto? Por que eu tenho que buscar tanto? Aí Deus fala para ti assim, olha para trás, olha o tanto de pessoa que você segura, olha o tanto de pessoa que você carrega, olha o tanto de pessoa que estão aqui seguindo aquilo que você prega, seguindo aquilo que você fala, através de Deus na tua vida. Então eu costumo dizer que a gente precisa ter essa consciência. Tem pessoas que Deus escolhe para uma coisa simples, mas tem pessoas que Deus escolhe para carregar um fardo um pouquinho mais pesado. Né? Temos mais responsabilidade. Você carrega uma responsabilidade muito grande, né? Meu Deus, sim, pastor. Eu digo para todo mundo, onde eu vou, eu digo, ó, quem me ganhou para Jesus foi Ana Paula. Ana Paula já estava mais de 10 anos no mundo, e numa ministração da Ana Paula, ela me ganhou. Mas a Ana Paula que vai contar isso melhor, né? Meu Deus, me sinto honrada por isso. Me sinto muito honrada. Eu estava com compromisso de ministrar a palavra numa festividade de irmãs, e me recordo que foi a primeira vez que eu coloquei os pés naquela igreja, e só abrindo parênteses aqui, onde os céus te conduzia a propósito. Onde os céus te conduziam a propósito. Fecha parênteses, naquele dia houve propósito dos céus. E na administração, no decorrer da administração e tudo, na galeria da igreja, estava lá o senhor Elias, afastado da presença do Senhor, juntamente com a sua esposa, pastora Pamela. E a pastora Pamela estava, né, grávida de Nicole, primeiro filho de vocês. Sim. E foi bênção, irmãos. Os céus tomou ali numa autoridade. Desce. Desceu. Aí a esposa foi olhar, desce tu também. E ali os céus salvou, irmãos. Os céus salvou. Tá aí, tá? Mérito nenhum tenho. Isso aqui é só obediência. Tudo é para honra e glória do nome do Senhor.
E está aqui também é o marketing para minha vida. É servir ao Senhor, alimentar um povo, junto com uma pessoa que se tornou para mim uma referência. Íntegro, né? É esposo, cuida de ovelhas, e é isso. Para mim é muito gratificante, Ana. Você estando aqui com a gente nesse novo formato de podcast. Eu já disse para você, Ana, estou preparando um estúdio para receber você melhor. Meu Deus, para receber vocês aqui com a gente. Não que tenha sido inferior os outros participantes dos 2 podcasts, mas eu disse para o Wesley, Ana, que quando a gente começou esse projeto, o Wesley me lembrou que quando a gente estava fazendo os últimos preparos, quando a gente começou esse projetinho aqui, a gente fez o primeiro com o nosso pastor Wellington, que foi uma benção. Você pode correr lá e assistir ainda. A gente fez o segundo com a nossa pastora Juliana, que também foi uma benção. Aliás, um abraço para sua família, um abraço também para o nosso pastor Wellington. E foi uma benção. E eu disse assim para o Wesley me lembrou, eu não lembrava mais que eu tinha falado. Eu disse, Wesley, o primeiro e o segundo nós vamos fazer aqui com essa estrutura um pouco inferior à estrutura, não o que aconteceu dentro da estrutura, que foi grandioso demais. Eu falei, Wesley, mas no terceiro podcast a gente já vai estar dentro de um estúdio. A gente já vai fazer. E quando eu convidei, eu falei com o Wesley, já marquei com a Ana Paula para o dia 23. O Wesley falou, Elias, vamos esperar, vamos fazer vamos fazer o estúdio primeiro, tudo bonitinho. Vamos esperar um pouquinho. Eu falei, não, já marquei com a Ana, já está marcado, mas vai dar tempo. Eu falei, a gente é especialista, fica tranquilo. Fica tranquilo que nós somos especialistas em viver assim, mesmo em tempestade, viver assim, sendo... Não tem jeito. E para honra e glória, nós terminamos aqui todos os últimos detalhes. Foi que dia? Foi essa semana, se eu não me engano, quinta-feira. Quinta-feira nós terminamos o último detalhe. Eu mandei a mensagem, nós estamos fazendo um estúdio aí para te receber melhor. E tudo, eu conversando com o Wesley, tudo aqui foi para honra e glória do nome de Jesus. Porque do jeito que aconteceu tudo, do jeito que foi feito tudo, não tem como não ser Deus, Ana, em nossas vidas. E eu sou grato a Deus e a sua vida, porque lá atrás você plantou uma semente no meu coração. Lá atrás, você, através do Senhor Jesus, você acreditou em mim. Quando você me chama, naquele dia eu não fui lá para isso. Eu não fui no culto para aceitar Jesus. Eu fui convidado pela minha mãe, já tinha mais de 10 anos que eu não entrava numa igreja. Eu tinha feito algumas visitas juntamente com a Pâmela na Metodista, mas eu não estava tão interessado em estar na igreja, porque o que eu vivia para mim estava bom. O que eu vivia para mim estava ótimo. Mas através da vida da Ana Paula, gente, Deus plantou uma semente e ela regou essa semente e hoje nós estamos aqui com projetos, pastoreando, e eu sou grato demais, Ana, a sua vida. Isso aqui é ter fé. Você falou para mim que queria falar de fé. O que é fé para você, Ana? Como já diz, baseado na palavra, fundamentado, é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vê. Você não vê, mas você crê e espera. E naquele dia a semente ela foi lançada. Por alto, fiquei sabendo da história do pastor Elias, pagodeiro, meu Jesus. Mas nós não andamos por vista, e sim por fé. E aquele dia, ao lançar a semente, no que vai dar eu não sei, mas o Senhor, Ele está aí, né, o resultado. Então, assim, relacionado a todo o meu ministério, a toda a minha trajetória, literalmente, eu sei o que é viver de fé. Literalmente sei. Eu não comecei pregando. Meu ministério, eu não comecei pregando. Me recordo quando completei 18 anos, no dia seguinte, minha carteira já estava sendo assinada. E ali trabalhei por 5 anos numa empresa, né? Fiquei ali. E a gente sabe, primeiro emprego, adolescente, só diversão. Depois saí desse emprego, fui para outro, depois fui para o terceiro.
E me recordo que quando aconteceu a pandemia, eu fui mandada embora. E lembro que o gerente disse assim para mim: Ana Paula, quando acabar a pandemia, eu te chamo de volta. Por quê? Eu trabalhava nas ruas, entrava nas casas, então assim, não era empecilho, né? Nada impedia de eu falar assim: Ana Paula, vou te tomar, Ana Paula, vou te usar, Ana Paula, vou... Então assim, eu entrava nas casas, as pessoas já olhavam para mim: tu é crente? Tu é missionária? Faz uma oração? Eu falei: pronto. Então eu trabalhava na terra para o homem e trabalhava para Jesus no céu, né? Não era empecilho, não havia impedimento quanto a isso. Mas aí quando veio a pandemia, o gerente me chamou e disse: tu vai ter que trabalhar agora no interno. Eu falei: ótimo. Não consegui fazer uma venda, pastor. Eu falei: já estou vendo já a mão de Deus nessa situação. Como assim? E eu já preenchi os contratos e tal, quando parecia que ia dar certo ali, desistiam do contrato. Então não conseguia fazer nenhuma venda. O gerente me chamou, me mandou embora. Quando acabar a pandemia, eu te volto com você novamente. Acabou a pandemia, cadê? Que o homem me chamou. Nada. E tem que ter ouvidos sensíveis para ouvir a voz do Espírito Santo. Nas ministrações, quando eu tenho oportunidade, eu digo isso muito. Busque ter ouvidos sensíveis. A voz do Senhor ela é inconfundível. E eu ouvi o soar da voz do Senhor dizendo para mim: a partir de hoje, eu cuido de você. E o Senhor não disse: você vai ver daquilo que vem do altar, daquilo que é... Não, o Senhor disse: eu cuidarei de você. Só vai trabalhar para mim. Isso mexeu muito comigo porque eu já tinha pegado a adrenalina já de ter o meu, de poder gastar, de poder fazer, de comprar. E quando os céus disse isso pra mim, foi muito desafiador. Eu falei: ai, Senhor, esse negócio... Só que na mente já estava, dependendo do homem. Você vai lá, vai ministrar, vai cantar e o homem vai te honrar. E os céus falaram: não estou dizendo isso. Não estou dizendo isso. Você vai ser dependente de mim, daquilo que eu te enviar. E a prova que eu tenho disso, pastor? Para quem nos conhece, sabe como é que a gente vai trabalhando. E eu vou. Na Paula, vem? Tô indo. Na Paula, tô indo. E a gente tem seguido assim. E por esses dias o Senhor ele me deu uma experiência. Porque eu gosto muito da mensagem do Evangelho de Mateus, capítulo 4. Até separei aqui a tentação de Jesus, né? Quando Jesus ele é levado pelo Espírito Santo ao deserto, né? Conduzido pelo Espírito Santo ao deserto, né, para ser tentado. E algo que eu frisei muito: geralmente você é tentado por pessoas que conhecem a palavra. Você é tentado por pessoas que conhecem a palavra. Elas veem Deus na tua vida, elas veem o teu ministério, elas veem que você não é bagunça, elas veem que você leva um negócio a sério, elas veem que você é de fé, que você tá no negócio e você é tentado por elas. E eu tenho vivi, né? E hoje é bem pouco experiências assim. As pessoas dizem: arruma um trabalho, você pode fazer sucesso. Até, gente, mandar eu cantar músicas, né, seculares. O povo já me induziu, já tentou e tal. E eu lembrando muito bem de que valores não são negociados, né? Eu não devo negociar. Aquilo que o Celso me confiou até então não vem de mim, não é mérito meu, é tudo dele. E segui olhando pro alvo, pro foco. Mas aí a experiência por esses dias eu entrei numa loja, fui convidada para cantar num casamento. Entrei numa loja, cheguei lá, fiquei namorando 2 meses. Tem dinheiro só para um. E uma moça lá escolhendo, uma moça lá. Aí a moça olhou para mim, tá. Aí olhou para a dona da loja: quantos que dá o blaze dela? Qual o valor do blaze dela? Pode levar. Eu falei: meu Deus, que isso? Eu constrangida. Quem me conhece sabe. Constrangida. Eu falei: meu Deus. Levei o blaze para casa. Entrei numa padaria para poder tomar um café. Aí a moça olhou para mim: quando é o dela? Eu falei: Jesus. E assim, de fé em fé. De fé em fé, pastor Elias.
Tem gente que olha e diz, tu é muito maluca. Gente, não há explicação para a vida que eu levo, para a vida que eu vivo. E é aquilo que eu digo. Tem pessoas conhecedoras da verdade que te tentam usando a palavra. Mas para quê? Qual é a afinidade? Parar o seu ministério. Parar aquilo que o Senhor, Ele te confiou. Fazer você entrar para dentro de uma caverna, fazer você... Essa é a função das pessoas hoje. Embora algumas, a gente não diz todas, mas pessoas que conhecem a verdade. Vê Deus na sua vida, sente Deus na sua vida, na palavra, no louvor, em tudo quanto você faz. Vê que você tem disposição, vê que você não tapa brincadeira, mas são as mesmas que tentam te enfraquecer. Só que eu vivo de fé. E pela fé. E quem me sustenta é o Senhor dos Exércitos. E isso para mim é muito gratificante, mas também não me deixa descansada. Sempre atenta. Sempre atenta. E sempre confiando no Senhor e não na força do meu próprio braço. Olha, você disse de proposta, né? Eu aprendi que proposta, existe uma grande diferença entre proposta e propósito, né? Exato. Porque o propósito, ele vem para te colocar na direção, né? O propósito é para você chegar até Deus. A proposta não. A proposta, ela te tira do caminho, né? Meu Deus. A proposta te leva totalmente ao contrário. Porque nem toda proposta te leva a Deus, mas todo propósito te leva a Deus. Proposta te tira do caminho, te coloca em outras direções. Propósito não. Propósito é um caminho só. Ainda mais quando vem de Deus. O propósito, quando vem de Deus, ele só te leva a um caminho. A proposta te leva a várias direções. E quando a gente aceita proposta, automaticamente a gente está abandonando o nosso ministério, deixando o nosso ministério de lado, porque a proposta falou mais alto. Foi o que nos ofereceram pelo nosso ministério, é o que querem nos dar. E a gente vive muito isso, né? Quantas pessoas querem nos tirar do Evangelho, acabar com o nosso ministério, não chega te xingando, não chega fazendo estardalhaço nenhum, não chega dessa maneira. Eu quero acabar com o ministério da Ana Paula, como é que eu faço? Eu faço uma proposta para ela. Pronto. Exatamente. Ai, Espírito Santo, eu faço uma proposta para ela que assim eu tiro ela do propósito de Cristo. Aleluia. Glória a Jesus. Mas você sabe que o propósito vem de Deus. Aleluia. Você sabe quem te guia. Aleluia. Você sabe quem é da direção do teu barco. Aleluia. Porque por mais que às vezes a gente acha, igual os discípulos, que Jesus está só dormindo. Não. Jesus está ali para você entender que é Ele que é a direção. Então a gente deve entender muito, né, Ana Paula? Essa diferença de proposta e propósito. As propostas nos tira totalmente do caminho de Jesus. Por isso a gente precisa confiar, igual você falou. E viver de fé é difícil. Viver de fé. Eu, como pastor, acho que eu não conseguiria dessa maneira. Eu tenho uma dificuldade muito grande. Mas, pastor, o senhor não tem fé? Claro que eu tenho muita fé. Mas a gente também se preocupa, né? A gente fica preocupado às vezes. Deus, esse dia eu estava lá em casa, eu abri meu guarda-roupa e falei, Deus, eu estou precisando do externo, né? Estou esperando chegar, eu sei que vai chegar. Porque nós temos fé. E eu gosto de contar um testemunho meu. A convidada é você, mas a gente tá fluindo num assunto tão legal. E numa época da minha vida, eu estava iniciando o ministério, começando a pastorear. E a gente estava na pandemia, Ana, e a gente fazia muita visita. Não sei se o Wesley nessa época fazia visita com a gente, mas a gente fazia muita visita. Eu com o nosso pastor Hugo, que hoje é pastor, e a gente fazia muita visita. Em um dado momento eu estava sem terno para ir para a igreja, estava sem terno. Aí eu abri meu guarda-roupa e falei, Deus, eu estou precisando de um terno, eu estou sem terno para ir para a igreja. Como é que eu faço? Fechou o guarda-roupa, o Hugo me liga, ele, vamos fazer uma visita lá em Volta Redonda, eu não sei o nome do bairro. Falei, não, a gente vai, pandemia, não estava tendo culto, a gente vivia de visita, a gente ganhava almas. Fazendo visita, a gente ia para o monte, ganhava almas no monte, pessoas que queriam subir com a gente, às vezes a gente ganhava uma pessoa lá no monte orando. Isso para a gente era muito gratificante.
E quando nós chegamos na casa do jovem, a gente entrou, era um jovem afastado da presença de Deus. Assim que eu botei o rosto assim na porta dele, ele olhou para mim. Aí o Hugo já conhecia, falou com ele que queria orar e tudo na casa dele, era uma visita. Ele falou assim, vocês vão entrar, vão orar. Mas depois que a gente orar, eu quero presentear esse moço aí. E eu lá na porta, ele não sabia que eu era pastor. Ele não sabia do que eu estava precisando. Ele estava afastado da presença de Deus. Aí ele olhou para mim, eu quero presentear esse moço aí. Eu entrei, nós oramos, Deus trabalhou, ele não aceitou Jesus. Ele não aceitou Jesus naquele momento ali. Não sei hoje, eu não vi mais. Mas quando a gente acabou de orar, despede tudo para lá, agora eu vou buscar o presente daquele jovem ali, daquele moço ali. Subiu, quando ele sobe, ele desce com um terno todo azul na mão, uma gravata linda, uma gravata muito linda, uma blusa branca. E ele falou assim, rapaz, eu não quero falar preço para você, mas Deus está me direcionando a falar para você, que é para me dar esse terno para você e falar o preço. Esse terno foi R$1.000, cara. E eu tô dando esse terno E eu nunca tinha usado um terno de R$1.000 na minha vida. Mas é a fé. Você sabe quem você busca. A gente sabe quem é o Deus que a gente serve. E por mais que seja simples esse testemunho, eu sei que foi Deus agindo na minha vida. E eu sei que Ele age, eu tenho certeza que é Ele agindo na tua vida. Às vezes você acorda com vontade de tomar um cafezinho diferente. Às vezes bate lá no seu portão. Ana Paula, eu vim trazer um cafezinho diferente para você. E a fé é isso, né, Ana Paula? É acreditar. Às vezes eu vejo nem pelo simples fato de ter uma fé pequena. Porque quando a gente fala do grão de mostarda, a gente fala da resistência que ele tem. A nossa fé ela precisa ser resistente o tempo todo. Nós precisamos ter uma fé resistente, que não é abalada. Porque muitas vezes as pessoas deixam a sua fé ser abalada por qualquer comentário, por qualquer crítica, por qualquer situação, por qualquer vento ao contrário. Muitas vezes tem pessoas que deixam a sua fé ser abalada. Mas a questão, quando Jesus fala ali da fé pequena como um grão de mostarda, Jesus está falando da resistência, porque o grão de mostarda é um grão muito resistente. Existe uma resistência muito grande. Então a nossa fé ela precisa ser realmente resistente, resistir a tudo aquilo que o inimigo tenta contra as nossas vidas. Por mais que ele fala, você não vai conseguir, não, eu vou porque eu tenho fé, eu acredito em Deus. Você não vai chegar a lugar nenhum, não, eu vou porque eu tenho fé. Alguém pregou lá atrás para mim, a Ana Paula pregou para mim lá atrás e disse que Deus ia fazer na minha vida. Disseram que eu ia subir no altar, disseram que eu ia ter propósito, projeto, e Deus fez na minha vida. Assim é na tua vida. Disseram para você que você vai chegar, Ana, e a sua fé é uma fé resistente. Se disseram, através de Deus você vai chegar, você vai alcançar tudo aquilo que Deus falou que você ia alcançar, porque a sua fé é resistente, Ana, em nome de Jesus. Vamos louvar mais um, Ian? Coisa linda, meu Deus. Glória a Deus. Aleluia. Espírito Santo, Espírito Santo, meu consolador, Espírito Santo, sabes quem eu sou. te adoramos, Jesus. E mesmo assim, se importas comigo, e mesmo assim, Deus
Jesus preparou, ela é bonita, é lá que eu vou morar, e o pecador não acredita, a cidade que Jesus preparou, ela é bonita. Então numa porta bonita e dourada iremos atravessar, e chegando do outro lado no coral vamos cantar. Miguel arcanjo regendo o coral e todos dizendo assim: como é lindo o lugar que Jesus preparou para mim. Posso sentir a presença de Jesus neste lugar. E creio que o propósito de Deus está sendo cumprido aqui hoje. Está sendo cumprido tudo aquilo que Deus planejou, projetou para fazer o nosso meio aqui nesta manhã. Ele está fazendo. E Ana, todos nós carregamos, né, um versículo que a gente gosta muito. Eu carrego esse que eu deixei aqui. Onde eu vou? Eu tô falando, mas o pastor ele só fala assim. Eu não ligo essa aqui. Eu não ligo, ele fala comigo. É porque muitas das vezes a gente acha que Jesus não está no mar, mas ele está. Então, sempre fala comigo. Eu queria saber de você, qual versículo que você tem, que você fala, não, esse daqui molda, muda, transforma, muda o meu dia, muda o cenário. Tem um versículo da palavra de Deus que você gosta muito? Meu Deus. Agora apertou o barro, gente. Eu sou completamente apaixonada pela Bíblia. Eu amo todos os versículos. Eu não tenho um preferido. Não tenho um predileto, não tenho... Porque cada dia tem um que me surpreende. A Bíblia é assim, né? Cada dia tem um que me surpreende. Então, assim, eu não tenho um... Mas eu carrego uma frase comigo. Nunca será sobre nós, mas sempre sobre o reino. Eu pequena e ele sempre grande. Agora, relacionado a um versículo que mexe, eu amo todos. A Bíblia ela é para surpreender mesmo, né? Você faz uma leitura, você acha uma coisa, daqui a pouco, 10 minutos você lê. Mas eu não tinha visto isso daqui. Aí você lê aquilo dali, aquilo já te traz um outro despertamento. Se você ler novamente, você vai achar outra coisa que você não tinha percebido, né? Porque a Bíblia é assim, ela sempre surpreende a gente, né? Toda vez que você vai fazer uma leitura, existe isso, né? De surpreender aquele que está buscando, né? Porque muitas vezes a Bíblia a gente tem que meditar, né? A gente confunde, a gente só quer ler, não entende nada. Né? Quando você para e medita dentro da palavra e tira pedacinho por pedacinho e faz os seus estudos, aí você vai ser surpreendido pela Bíblia o tempo todo, né? Você vê que tem pessoas que choram, né, ao ler a Bíblia e se comovem, porque o que contém aqui é poderoso demais. O que contém aqui restitui vidas, transforma vidas, muda. A minha história foi assim, através disso, né? Foi Deus que restituiu a minha vida, né? Porque pra mim já estava tudo perdido, né? Às vezes a gente fica assim, né? Pra mim já estava perdido, né? Falar lá, Deus, eu vou descer mesmo, não tem jeito, não quero mudar, não quero transformação. E muitas pessoas estão vivendo assim hoje, né? Não, eu tô assim, tô bem desse jeito. Mas você não tá bem, não, você precisa de Jesus. Você precisa ser alcançado por Jesus. Você precisa estar na presença de Jesus. Isso é muito bom. Não vou falar nem vou dizer para você que vai ser mil maravilhas. E minha mãe, que os antigos costumam dizer, é um mar de rosa, né? O evangelho é um mar de rosa. A rosa fica em paz, porque a rosa, além de ser linda, ela também tem bastante espinho para florar suas mãos. Então o evangelho não só isso, né? O evangelho ele é difícil, é dolorido, ele vai te trazer muitas marcas
mas eu tenho certeza que você não vai morrer, não. A gente está aqui, né, Ana? Exato. A gente sobreviveu a tudo isso. Sobrevivemos. Há muitas calúnias, a gente sobrevive calúnia, a gente sobrevive pedradas, pessoas que não acreditam no nosso ministério, pessoas que falam mal de você, simplesmente pelo fato de querer ver você para baixo, de querer ver você desistir, mas Deus te quer lá em cima. Oh, glória! Deus quer te ver um dia. Ai, meu E Deus. para Deus te ver ou você ver Deus, você vai precisar suportar tudo isso. Exatamente. Nós vamos precisar aguentar tudo isso, né, Wesley? Vamos precisar. É ruim, não vai ser fácil, não. Tá achando que vai ser fácil, não. A gente precisa se sacrificar um pouco, a gente precisa viver o Evangelho de maneira sólida, né? Acreditar naquilo que Deus tem pra gente, porque o que a gente vive hoje, muitas pessoas já desacreditam do céu, desacreditam do Evangelho, por conta de muitas situações que nós vivemos hoje, até mesmo da igreja, né? Mas eu quero dizer pra você, não desiste não. Desiste não, para de olhar pro homem e olha pra Jesus, né, Ana? Exatamente. Em nome de Pra Jesus. Ana, Jesus. você quer fazer algumas considerações? Eu só quero fazer uma colocação, na verdade. O senhor falando a respeito de suportar, e já estou agregando isso para o meu ministério, para a minha vida. Até Jesus voltava a levar que o grão de mostarda ela é resistente, né? Isso é forte demais, irmãos. Eu me recordo quando fui consagrada missionária, isso já tem para lá de 20 anos. Tem essa carinha de nova, mas 37 anos, a irmã que tem. E me recordo quando fui consagrada missionária, a gente fica com aquelas inúmeras perguntas na cabeça, né? E chegar onde eu estou hoje, obviamente quero afirmar e reafirmar que não tenho mérito algum nisso, né? Apenas a minha obediência aos céus. A gente tem seguido, não tem sido fácil e nem vai ser fácil, porque Jesus disse, né, que não seria fácil, mas a gente está seguindo avante, olhando para o alvo, que é Cristo, focada e pedindo sempre que os céus venham a diminuir e cada um de nós e Ele venha crescer em nossas vidas. Resistência, suportar e as minhas considerações. Minha gratidão mais uma vez. Gente, estou nervosa, todo mundo sabe que eu estou nervosa. Deus, Ele é maravilhoso. Sou muito grata por essa oportunidade mais uma vez. O que sentimos aqui é real. Né? Nós não somos programados como robozinho para sair tudo perfeitinho, né? Sair tudo ali. A gente não teve nenhum... Mas nós estamos aqui direcionados pelo Espírito Santo de Deus. Fico feliz por ter dado certo e que Deus abençoe o senhor, sua casa. Amém. Rumo ao céu. O povo está querendo ir, rumo ao Exo, rumo ao seu anjo, mas está aqui, rumo ao céu. Wesley, cantor Wesley, Deus abençoe. Satisfação imensa poder alimentar a vida de alguém, juntamente com o senhor. Pastora Pamela, pastora Rose, pastora presidente desse campo. E que Deus está abençoando. Amém. Mandar um abraço, tá? Só um instante. Não, pode ficar à vontade, Ana. Teu povo dá um abraço, né? Glória a Deus! Deixar um abraço para minha mãe. Glória. Minha mãe, missionária Fátima. Mulher de oração, mulher que me doutrinou no ensinamento da palavra de Deus. E não dava mole não, irmãos. Não dava mole não. Consagração, culto de libertação da tarde e tudo mais. Um abraço para todos os meus irmãos e para todos que acreditam, né, naquilo que os céus me confiou e para os também que não acreditam. Os céus acreditando já é o suficiente. Se chegou nas minhas mãos é porque os céus confiam em mim. E eu não quero decepcioná-lo. Todo dia eu quero focar. Irmão, fofoca, desavença, tudo isso vai ficar por aí, para trás de mim. Eu quero continuar olhando para Jesus, sem disputas, sem querer crescer, sem orgulho. Quero continuar porque ninguém me conhece, porque as pessoas têm um problema. A gente vai ter que começar de novo. As pessoas julgam a gente pela aparência, pastor. E eu já me deparei com situações, né, e pessoas, elas virem a mim pedir perdão. E, assim, fui ministrar numa igreja e a pessoa disse assim, irmã, quero te pedir perdão. Eu falei, não, irmã, pode ficar em paz. Eu não queria nem saber do assunto e o porquê.
A irmã, não, eu preciso falar. Eu falei, então fale, minha filha. E ela, não, que eu te achava metida. Eu falei, como, irmã? Não, mas agora eu tô vendo que não é nada disso. Eu falei, Jesus amado. Gente, olhar a aparência e trazer o julgamento sem conhecer, que é o problema. Então, tiver experiência, a gente já adquiriu assim, dessa forma. As pessoas me pedir perdão. Ai, irmã, porque eu achei que a senhora era estrelinha, soberba, orgulhosa. Não. Aí eu venho explicar, pastor. Gente, quando eu chego para um compromisso, né, e vou ter que entregar aquilo que os céus me confiou e que não é meu, eu tenho que estar concentrada. Não tem como eu ficar, não tem como eu... Gente, não posso, por hipótese alguma, ter uma distração. Eu já fico nervosa. E ainda se eu for me distrair, vai dar ruim. Então eu tenho que ficar concentrada, bonitinha ali. Mas para todos que saibam disso, irmãos, quando acaba a ministração, os irmãos já... É 500 fotos, é vídeo, é gargalhada, é comer, é ir-se embora. Então, fica a dica para vocês. Não me conhece? Vem me conhecer. Vem me conhecer. Em nome de Jesus. Não julgue, tá? Não descreve a pessoa por aquilo que você acha ou por aquilo que você pensa. Gente, conheçam a Ana, tá? É uma pessoa Boa extraordinária. Só quem conhece sabe a pessoa extraordinária que é a Ana, tá? Ana, eu quero te agradecer demais. Quero ser grato à sua vida, ao seu ministério, por estar aqui conosco e aceitar esse convite, né? Da gente ter feito para você estar conosco e contando sobre o seu ministério, contando sobre a sua vida. Tenho certeza, tu sabe que não foi fácil, né, chegar até aqui, mas você chegou. E daqui para lá é avante agora, né? É igual você falou, é alcançar os céus. E eu quero, Ana, te entregar para você essa lembrancinha aqui, ó. Meus irmãos, nós fomos abençoados pela Brigadelícia by Carol. Tá aqui, nós somos abençoados por ela. Uma lembrancinha para nossa querida Ana Paula. Eu quero entregar em mãos. Obrigado. Daqui a pouco nós vamos compartilhar junto. Ô, Glória, com o maior prazer. Esse povo merece. Deus abençoe, Carol, muito obrigado. Meus irmãos, eu também quero fazer um agradecimento aqui a RL Importes, nosso querido Rafa, que tem nos patrocinado. Rafa, muito obrigado, que Deus continue abençoando a tua vida em nome de Jesus. Espero ter você conosco aqui um dia, tá? Deus abençoe. Carol também, muito obrigado pelos brigadeiros. Deus abençoe sua vida. Eu quero também fazer um agradecimento aqui em especial. Quero chamar aqui pertinho de mim o nosso querido Wesley. Vem cá, Wesley. Ele não gosta de aparecer, gente. O Wesley não gosta de aparecer não, mas eu sou muito grato à vida do Wesley. Vem cá, Wesley. Chega pra cá. Só pra você que não conhece o Wesley. Ninguém conhece, né? O Wesley. Gente, eu quero ser grato, Wesley, pela sua vida, que aceitou esse projeto comigo, um projeto maluco. A mulher tá falando até que vai botar a gente pra fora de casa, né? A gente já achou um lugarzinho pra dormir. Vai ser aqui, né, Wesley? Nós vamos dormir por aqui mesmo. Então, o Wesley foi uma pessoa que abraçou esse projeto comigo. O Wesley é um cara que acredita em mim, que me ajudou a montar toda essa estrutura que vocês estão vendo aqui. Então, Wesley, sou muito grato à tua vida, sou muito grato por tudo que você faz e espero nos próximos programas o Wesley também aparecer, né? Ele não gosta de aparecer, mas ele é um braço direito aqui. Eu falei com o Wesley que sem ele isso daqui não funciona, né, Wesley? Se ele não tiver, não funciona. Então, quero ser grato à vida do Wesley aqui, tá, meus irmãos? E Ana, muito obrigado. A gente fica por aqui. Você que ainda não nos segue, segue a gente lá, Resgatando o Podcast, também nas redes vizinhas. Lá, pode falar o nome, Wesley? Pode. No YouTube, estamos no YouTube, estamos no Instagram. Então, segue a gente lá, compartilha com força e seja alcançado por este podcast em nome de Jesus, pelos testemunhos. E outra, aceite a Jesus, porque não dá para viver sem Jesus, né, Ana? Tem como? Não dá, gente. Impossível. Oxi. Glória a Deus. Gente, nós ficamos por aqui. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Não é hora de parar. Deus contemplou o seu caminhar. Eu sei, é difícil prosseguir. Quando tudo lhe faltar, este cenário vai mudar. A sua hora
chegou, seu tempo está chegando. Amém.